Graça e a paz, tudo bem? Controlinho. Irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo de angelologia. Nós temos o estudo ainda agora em fevereiro, em março já começa outro assunto, tá bom? Já conversei com o pastor hoje, a gente está chegando na quantidade de aulas que foi pedido já. E como na semana passada a gente acumulou perguntas, eu deixei as mesmas perguntas aí, ó. Eu coloquei um sorrisinho ali no desenho, lá existe a batalha espiritual, nós já aprendemos semana passada que existe. O que nós precisamos é fazer algumas correções dos exageros que existem por aí, né? Das questões extra-bíblicas e antibíblicas também tem. E hoje nós vamos responder 3 perguntas e ainda vamos acrescentar mais umas que o pastor Aderson também já tinha deixado, que é importante responder. Que é as perguntas: possessão demoníaca, que nós não respondemos na semana passada, manifestações no culto, porque tem igrejas, se você não sabe, que eles tentam levar com que haja, muito obrigado, irmão, Deus abençoe, viu? Que haja manifestações no culto, então eles às vezes até forçam para acontecer coisas no culto, tá bom? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de libertação também, tá? E a última pergunta que nós deixamos para responder hoje: cristão endemoniado, e como é que fica esse negócio aí? Cristão, uma vez eu fui num lugar, e a mesma pessoa que estava profetizando e fazendo um monte de coisa, ela profetizou, e eu estava ali olhando aquilo, e Deus na hora até me incomodou um pouco também. Eu falei, meu Deus do céu, no meio da palavra, profetizando e profetizando no meio da palavra, e esse que eu te digo para cá, e esse que eu falei, mas não é o momento da palavra, e aquilo estava me incomodando, e a mesma pessoa que estava dizendo, eis que te digo, daqui a pouco um irmão levantou a mão para orar, ela caiu e saiu rastejando no chão igual uma cobra, e falando uma voz esquisita. Eu falei, mas não era que estava sendo usado agora, e agora está sendo usado por outro, mas da mesma árvore, dá 2 tipos de fruto. E na época eu não tinha muito estudo bíblico nem nada, mas eu comecei a questionar aquilo. Eu falei, isso não pode. O crente ao mesmo tempo é vaso de honra e depois vaso sanitário. Então eu fiquei questionando, e hoje nós vamos responder isso aí, tá bom? Responder algumas questões importantes. Possessão demoníaca, a Bíblia fala sobre possessão demoníaca? Fala. Lá em Marcos, eu coloquei esqueci do S, Marcos 1, diz assim: ao entardecer, depois que o sol se pôs, trouxeram a Jesus muitos enfermos e possuídos por demônios. Aqui é interessante nós entendermos que, fulano está doente, fulana está doente, será que está endemoniado? Não. Às vezes a gente vai lá e fala assim, será que se eu expulsar o demônio da pessoa, ela acaba a dengue, acaba a covid? Não. Pode ver que o texto aqui, outros textos bíblicos, mostra que há uma diferença. Tem gente que tem doença, é remédio, é tratamento. E tem outros casos que é de possessão demoníaca, outros casos de influência demoníaca, nós vamos falar sobre influência também, e outras coisas mais. Então a Bíblia fala sobre possessão demoníaca? Fala. Por isso que o texto, vamos corrigir uma palavra. Eu vejo às vezes as pessoas falando endemoniado, não é endemoniado, é ninhado mesmo. Endemoninhado, de ninho de demônio, é ninho de demônio. A pessoa se torna um ninho, e quando se faz ninho, se põe ovos, espera aqueles ovos nascer o filhotinho, faz casinha. Então endemoninhado é isso, os demônios fazerem morada na vida da pessoa. Então a Bíblia fala sobre possessão demoníaca? Sim. Mas e manifestação no culto? Lá em Jó, capítulo 1, diz assim: certo dia, no versículo 6, os anjos vieram à presença do Senhor, e Satanás, o acusador, veio com eles. Olha só, tem algum lugar, eu não sei em que lugar tá bom, do planeta, das galáxias, mas tem reunião angélica lá. E Deus quer todos os anjos lá, inclusive esse anjo caído, porque ele tem que prestar contas. Então é um momento de adoração, de louvor, e ele se apresenta lá, mas ele não vai lá para fazer bagunça, para fazer possessão, ele tem que prestar contas.
Olha o capítulo 2 e o verso 1. Certo dia os anjos vieram outra vez à presença do Senhor, e Satanás, o acusador, veio com eles. Então, manifestações no culto, nós vimos aqui que Satanás, ele participa de algumas reuniões, em algum lugar no mundo espiritual, mas não vemos ele tendo liberdade de fazer bagunça, atrapalhar as coisas, nada disso, e ele só fala quando é mandado. Quando Deus fala para ele: onde é que tu estava? E o cara é um seu Madruga da vida, né? Estava passeando na terra, estava sem fazer nada. É um seu Madruga, é um unção do seu Madruga na vida desse cara. Mas ele trabalha, o trabalho dele é esse: ficar observando, para depois tentar acusar. Olha só lá em Apocalipse 2 e o verso 9. Conheço suas aflições e sua pobreza. Estou falando de uma das igrejas da Ásia. Mas você é rico, sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Mas a igreja deles pertencia a Satanás. Ixi, agora Satanás tem até igreja. Mas não via manifestações, ou aquele negócio assim: então agora a gente quer que se manifeste para fazer uma bagunça, para fazer um show e tudo mais. Isso nós não vemos na Bíblia. Estou só mostrando os textos primeiro, ó. Lá em Marcos 5, versos 7, 8 e 9 diz: então soltou um forte grito: porque vem me importunar Jesus, filho do Deus Altíssimo? Lembra, Jesus estava chegando naquela cidade, em Gadara, e esse demônio aqui fala: por que você está vindo nos importunar? Em nome de Deus. Olha só o demônio pedindo em nome de Deus. É o pelo amor de Deus. Suplico que não me torture. Pois Jesus, olha o segredo desse texto, porque tem gente que tenta usar esse texto para falar assim: aquelas igrejas que ficam conversando com o demônio, entrevista ao capeta. Elas estão certas, vamos entrevistar capeta agora. Aí esse texto, esse versículo é o segredo, ó. Pois Jesus já havia falado ao espírito: saia deste homem, espírito impuro. Jesus não foi para conversar com esse bicho. Ele já chegou dando ordem: sai em nome de Jesus. Aí o bicho quer falar. Ele é ousado, amostradinho, quer falar no meio, quer atrapalhar. Jesus já tinha expulsado, porque Jesus não quer conversa. Hoje eu fiquei aqui. Pegar um pouco aqui. Quando eu vim para cá, eu tive que ouvir tanta coisa. Por isso que não se manifesta. Então, não se manifesta aqui porque o pastor Adelson não tem autoridade sobre o demônio. Só que meu berço foi de igreja pentecostal. Então eu via a gente se manifestando no primeiro banco, derrubava todos. A gente tinha 9 anos. Você imagina como a gente ia dormir aquela noite. Você tem noção como que a gente ia dormir aquela noite? E assim, o culto que não tinha manifestação é um culto ruim. Deus não agiu. Então o diabo tinha que vir, derrubar a cadeira, ser expulso, para poder dizer que aquele culto foi abençoado. E até um grupo aqui chamou um grupo de pessoas de uma igreja batista renovada que a gente tem, para orar por gente aqui da igreja. Na época eu enfrentei isso aqui. Só que quando eles pegaram essa senhora, uma senhora que veio do Ceará, de Crato, ela era mãe de santo, e daquelas de pegar sapo, escrever o nome, costurar a boca do sapo com o nome da pessoa para destruir casamento. Ela era uma grande feiticeira mesmo. E um dia eles chamaram essa moça, estava numa reunião, e aí começaram a orar, houve a manifestação. Essa família estava passando por uma dificuldade financeira muito grande, e queria que o diabo falasse, que essa pessoa falasse o que foi feito. E deixaram essa mulher endemoniada quase 2 horas. Só para vocês terem uma ideia,
Quem estava nessa reunião, você até citar o nome, que ninguém conhece, eu também não conheço, que era o Leiva. Leiva, ele era irmão do Silas, jogador de futebol, nessa reunião. E essa mulher, ela ficou no chão, comendo grama, comendo terra, e ela dizia para todo mundo: eu coloquei o teu nome, está aqui nesse lugar, o teu nome está ali. Gente, foi um auê deixar essa mulher quase 2 horas nessa situação. Acabou, foi todo mundo embora. E aí, essa mulher não tinha mais controle na vida dela, nem os filhos. Ela estava em casa, daqui a pouco ela começava a gritar. Aí o filho tinha que pegar ela. E qual era a única igreja que está aberta 24 horas por dia? Pelo menos durante o dia está aberta. Qual a igreja que está aberta? Universal, que é um outro tapa na nossa cara. Como você vai no hospital e o hospital está fechado? Então às vezes a gente critica o Universal, mas ela está aberta. Então hoje a nossa igreja fica aberta o dia inteiro, tem pastor aqui o dia inteiro. A gente não faz culto o dia todo, mas tem alguém aqui que vai atender. Então nós mudamos isso. E aí eles levavam na Universal, mas a Universal é de 2 em 2 horas. Expulsava o demônio dela, ela voltava para casa. Quando ela voltava para casa, acontecia tudo de novo. Um dia eles trouxeram aqui e aconteceu que expulsaram, mas não expulsaram direito. Quando ela entrou no carro, ela já começou tudo. Aí eles trouxeram aqui para a igreja. Eu estava em casa, eles ligaram: pastor, fulano está assim, o senhor vem. Aí eu desci. Você. E na hora que eu entrei aqui na sala, colocaram ela quietinha ali, uma dessas salinhas pequenas, que eu abri a porta, ela olhou para mim, ela saiu correndo na parede, fez assim na parede. E quando ela deu na parede, eu falei: ela vai morrer. Eu corri, quando ela foi fazer a segunda vez, aí eu segurei. Senta aqui. Fulano, quem é você? Eu quero falar com você, não quero falar com isso. Eu vou te matar, cara. Eu quero falar com você. Cala a boca. Quero falar com você. Bem, nós começamos a falar de Cristo para ela. E aí, acalmou. O filho dela falou: pastor, eu não vou com ela para casa, porque vai chegar lá, vai acontecer a mesma coisa. Chamei o zelador, falei: vamos junto, né? Porque vai que eu vou dirigindo, essa vai me agarrar, pelo menos você segurar ela. Chegamos lá, tudo bem, trajeto, Campo Limpo Paulista. Ela morava numa casa, tinha umas escadas assim. Quando ela desceu do carro, ela falou: não vou descer. Você não manda em mim, eu não vou descer. Eu catei: você vai descer em nome de Jesus. Você vai em cada quarto dessa casa. E nós descemos as escadas e fomos em cada quarto, cada lugar, orando. Melhorou, não? Fui para casa, meia hora depois eles falaram. Eu falei: ora, quem está em Cristo, nova criatura. E ela veio para o culto. Na hora do culto começou, eu só desci e falei assim para ela: cala a boca, você não vai estragar o culto. Eu dei os irmãos, falei: desce com ela. Depois do culto eu desço. Deixa ela lá. Não vamos fazer nada, só desce com ela. Quando a gente descia, o que a gente falava? Fulana. 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo? As coisas velhas. Tá? Se confessarmos os nossos pecados, maior é aquele que está. E começamos a ensinar para ela a palavra de Deus. Ficou mais uma semana assim, 2 semanas. E um dia ela me ligou, ela falou: pastor, eu estou liberto. O que aconteceu? Eu estava indo para o ponto de ônibus. Tem uma enfermeira que trabalha comigo e ela começou a chorar. E eu olhei para ela e falei: eu tenho a solução para o teu problema. Eu conheço Jesus. E o dia que ela falou de Jesus, nunca mais. Hoje os filhos são crentes, a irmã é missionária lá na Bolívia. E aconteceu aqui. Nós
nós não vamos deixar que bagunce o culto nosso. Um outro caso. Essa família tinha a menininha, esse eu vou falar o nome, tem autorização, a Pamela. E eles tiveram um filhinho chamado Peterson. E essa criança nasceu com mal de Simioto. Não sei se vocês já ouviram falar de mal de Simioto. Não dá para acreditar que existe aquilo. Mal de Simioto, a criança ela nasce parecendo um macaquinho, com um rostinho de macaquinho. E por mais que se alimente ela não consegue ganhar peso. E se você jogar farinha nas costas dela e passar uma gilete, sai bigatos do corpo. Eu nunca acreditei, eu achava que esse negócio não existisse. Mas a gente viu, a gente aconteceu. E esse menino ficava 1 mês na Unicamp. E ele ficava 1 mês com eles, uma família carente. Um dia o pai vendia sapato como pica-pau. Eles enchem o carro de sapato e vão para o posto de gasolina. Não sei se vocês já viram esses caras fazendo isso. O pai dele fazia isso. E um dia ele colocou o carro numa descidona, entrou na fábrica para pegar os sapatos e o carro caiu. Perdeu o carro. Ele não tinha como trabalhar, como ele ia manter. Eu tinha uma reserva, eu tinha um dinheiro. Eu falei, toque o dinheiro. Compra um carro para você se manter. E aquela luta, aquela dificuldade, 1 ano com aquele menino. Aí um domingo, um sábado à tarde, eu estou em casa, o telefone toca. Era ele, meus caros. Pastor, eu estou com a Pamela aqui. Já faz desde manhã. Ela não levanta. Pamela tinha 5 anos. Ela está dizendo que ela me odeia. Ela está dizendo que ela me odeia. Eu quero acender a luz do quarto. Ela fala, você não sabe que eu sou das trevas. E ela falou que vai me matar minha esposa. A gente já orou. E não muda. Ela está gritando. Falei, põe ela no telefone. Na hora que ela atendeu o telefone, a menina 5 anos, que eu falei, Pamela, ela falou, eu vou te matar. Eu te odeio. Os Carlos pegou o telefone e falou, eu estou indo aí. A gente morava do outro lado da cidade, atravessamos a cidade. E quando nós entramos, ela estava no quarto dela, que eu entrei com o Luiz Carlos, a Renata, a esposa, que a gente abriu a porta. Ela olhou e ela falou, você sabe que eu te odeio, o que você veio fazer aqui? Eu vim te destruir. Com a Pamela. Acende a luz. E na hora que eu fui pegar aquela criança de 5 anos, ela veio com as 2 mãos no meu rosto, para arranhar inteirinho. Segurei, começamos a orar, a louvar a Deus ali. Meia hora depois ela olhou e falou, pastor, o que o senhor está fazendo aqui? Tia Marlita aqui? A gente esteve agora em Franca. Está lá a Pamela casada com 2 filhos. O Peterson morreu. E no dia do velório do Peterson, quem levou os pais seguindo o caixão fui eu. E os pais cantavam. E apesar da glória que tem, tu se importa comigo. Os pais começaram a cantar. Tu és soberano sobre a terra,
sobre os céus tu és Senhor. Eu falo isso porque eu sou um pastor batista. A gente vê manifestações do diabo o tempo todo. O que a gente não faz é festa. O que a gente não dá é ibope. O que a gente não faz é entrevista. Mas tem coisas aqui que é pior. São manifestações demoníacas camufladas que vêm do inferno, de gente tentando jogar uma contra as outras. Você vê claramente que aquilo cheira enxofre. Quando você vê confusão, quando você vê briga, é enxofre. A gente sente cheiro de enxofre, sente cheiro de inferno. Você está cuidando de alguém, você está evangelizando alguém, você está tratando esse alguém. A gente está assim, tão perto, né? Esse casal aqui mesmo. Tão difícil foi ter trazido para a igreja. Está tudo bem, está tudo maravilhoso. Arrumou um emprego, está maravilhoso. E aí vem do inferno, enxofre e destrói a vida dele. Por causa de um coração grande que esse homem tem. Isso é inferno. Casal lá, Ale e Ju, menina crente, menina de Deus, menina maravilhosa. Foi casar com, casou com Ale, homem trabalhador, honesto, vivia trabalhando, noite e dia. Um dia eu pego essa moça aqui, ela olha para mim e diz assim: ele tem outra, pastor. Ele tem outra, não é possível. Ele só vive trabalhando. Como é que uma pessoa só trabalha? E ele só trabalhava. Eu falei para ela: vamos lá falar com ele. Marca com ele. Ah, não sei não. Marcamos com ele. Aquilo era enxofre. Aquela coisa do inferno. Tentando destruir uma família. Então a gente tem que ter esse olhar, né? Outra coisa. Quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? De onde você veio? Você quer saber o que do diabo? Do endemoniado? Por quê? Se ele é o pai da mentira, você vai fazer entrevista com o endemoniado? Você vai acreditar no que o endemoniado está falando? Gente, não tem lógica, não tem sentido. Se o pai da mentira é o diabo, você vai fazer entrevista com o diabo. Vamos fazer uma roda viva. Fala pra gente aí. De onde você veio? O que você está fazendo? Qual é o teu nome? É um trem assim, né? Você sabe assim, né? Que tava... Perguntaram pro endemoniado: qual é a igreja que você gosta de ir? Você gosta de igreja batista? Não, eles não deixam entrar. Presbiteriana, você gosta? Eles não acreditam em mim. Desculpa. Pentecostal, eles me expulsam. Mas qual é a igreja que você vai? Falou: gosto de ir na Universal. Mas por que você gosta de ir na Universal? Porque lá eu falo no microfone. Então... Lá eu falo, lá eu tenho microfone. Gosto de ir lá. Né? Então, mas assim, a gente gosta de espetáculo, a gente gosta de show. Né? A gente gosta. Gosta de ver essas manifestações,
né? Mostrei outro dia para a Marli um culto de uma irmã dirigindo, ela pulava, ela gritava, e quando mostrou aquela igreja lotada, ela falou, até eu adotei aqui. Até eu. Tá bom? Cremos. Porque está na Bíblia. Mas cremos como a Bíblia nos ensina. Tá? Já teve cultos aqui, que eu estou aqui em cima, que eu vejo algumas coisas, que eu desço e falo só no ouvido. Cala a boca. Pode parar. Aqui não. Aqui você não vai fazer isso. E a gente fala. Irmãos, que bênção. O pastor contou até os testemunhos do que a gente ia falar aqui, ó. Não, o Senhor deu um plus. Porque olha só, olha o texto que eu coloquei aqui, ó. E o pastor mostrou isso na prática, que ele viveu na prática, ó. Porque Jesus já tinha falado para o demônio calar a boca. Olha o versículo que às vezes o pessoal usa errado, o pastor já falou aqui, ó, que ele fez aqui, ó, que o pessoal às vezes interpreta errado, ó. Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? A pergunta, ele estava perguntando para o diabo? Ele estava perguntando para o rapaz. Porque o rapaz, quando ele chega, ele está possesso. O rapaz não é o rapaz que está falando, eram os demônios. E Jesus não queria falar com o demônio, não queria fazer entrevista. Então ele já chega e não sai, em nome de Jesus, eu não quero falar com você. Fez igual o pastor, cala a boca, eu não quero falar com o demônio. Quando Jesus expulsa, aí fala que você veio aqui para nos atormentar e tudo. Jesus fala, qual é seu nome para ver? Agora deixa eu ver se eu estou falando com um rapaz. Olha só quem responde. Ele respondeu, meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem. Mas Jesus não perguntou para ele. Jesus queria ver ainda o grau de possessão, está possesso ainda, e para mostrar, porque ele já sabia. Para mostrar, vocês viram? Às vezes a gente acha que está tudo bem, mas e o endemoniado oculto, igual o pastor falou, que é o mais perigoso. O perigoso não é aquele que mostra já que está endemoniado, é aquele que trabalha na surdina. Sabe, aquele que está ao lado de Jesus e fala, não mestre, não faça isso contigo mesmo, o senhor vai morrer na cruz e precisa Jesus falar, para trás de mim, Satanás. Porque está sendo influenciado, às vezes está só ali ouvindo coisas e acha que está trabalhando em nome de Deus. Pior é aquele que acha que está trabalhando em nome de Deus. É o endemoniado oculto. Esse é o pior. Não estou falando que a pessoa está possessa, tá bom? E as manifestações no culto? Olha lá, Mateus 16, 23. Jesus se voltou para Pedro e disse, afaste-se de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Jesus não fez escândalo, não fez entrevista, não falou, você está possesso, não, mas você está ouvindo o que não era para ouvir. Jesus fez igual o pastor falou, você viu que o pastor falou, desce, fala, ó. Os outros discípulos não viram uma festa, não viram um show, não teve nada disso. Fica quieto. Você viu uma outra coisa que o pastor falou aqui, ó? Não adiantava, ia lá num lugar, expulsava, voltava. Sabe por quê? Libertação tem muito a ver com discipulado. Não adianta eu ir lá orar, sai em nome de Jesus, mas eu não discipulo, não faço igual o pastor fez. O que aconteceu com você? Agora eu já fiquei com medo. É que tem que falar no microfone, senão quem está em casa não ouve. Quando eu me converti, eu sou baiana e meu pai tinha um candomblé. E quando você se relaciona, você conta a vida, né? E a pessoa que eu já vinha das Testemunhas de Jeová, estudando Testemunhas de Jeová. Então a pessoa pentecostal veio me discipular, que ia ser minha futura sogra, e me discipulou e me ensinou sobre Jesus, sobre o Espírito Santo e tal. Só que toda vez que tinha oração, elas invocavam o demônio sobre mim, colocavam a mão na minha cabeça, invocavam o demônio. E muitas vezes eu caía na gargalhada e era demônio. E um dia fizeram a rodinha para orar e colocaram a mão sobre a minha cabeça para invocar o demônio de novo.
E quando eles faziam isso, que eu caía na gargalhada muito, eu ficava quebrada, é como se tivesse levado uma surra. E nesse dia eu falei: Jesus, eu já te aceitei, o Senhor como Salvador da minha vida. A tua palavra diz que o teu sangue me purifica de todo pecado, então eu não aceito mais essa mão sobre minha cabeça e invocação de demônio. Naquele dia não se manifestou em mim, se manifestou em outra pessoa. E a partir daí nunca mais, quando eu tomei a posição de falar que Jesus é o meu Senhor e Salvador, e que eu não aceitava mais nenhum espírito imundo tocando na minha vida, nunca mais tocou na minha vida. Eu ficava quebrada, ficava moída, como se tivesse levado uma surra. Vocês não têm noção. O estrago vai na mente de alguém, no corpo. É que a filha dela está assistindo lá em Belo Horizonte. Tá aí a mamãe te protegendo, tá bom? Vocês não têm noção do estrago que faz na mente de alguém. Arrebenta com o corpo, destrói. E depois que volta, tanto é que você sabe qual é um dos lugares onde tem mais pessoas endemoniadas? Hospital psiquiátrico. Por isso que psiquiatra tem uma dificuldade muito grande de se converter. Grande parte que está ali estão alucinados. Vêm anjos, são deuses. Eles acham que são Jesus. Então, o que nós precisamos é ensinar as pessoas. Ensinar as pessoas a lidar, a trabalhar contra o inimigo, a não permitir que o inimigo domine a vida delas, a se posicionar, né? E existem alguns cursos de como tirar o demônio, né? Não sei se você já falou isso, não? Tem cursos para tirar o demônio. Como é que tira o demônio? Quem quer aprender como expulsar o demônio? Como é que faz? Primeira coisa é se consagrar. Se você não tiver em jejum e oração, você não vai expulsar o demônio. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, você precisa ter autoridade. Você precisa falar: sai em nome de... Se você falar sai em nome de Jesus, ele sai. E se o demônio olha para você e diz assim: Jesus eu conheço, você não, eu não vou sair, e aí? Lembra da piadinha lá, do pastor lá novo? Que a irmã ligou para ele e falou: pastor, vem aqui expulsar o demônio, minha filha está endemoniada, vem cá. Aí ele falou: irmã, eu orando, a senhora orando, é a mesma coisa, é o mesmo Deus, é o mesmo poder. Ora, irmã, expulsa. Não, eu já fiz isso tudo. Já tinha uma autoridade espiritual. Então tá bom, vou. Aí ele ficou com medo, falou: como é que eu vou fazer esse negócio? Nunca fiz. Aí ligou para um pastor mais experiente: pastor, me leva lá, vai lá comigo. Falou: tá bom, vou, passa aqui que eu vou com você. E aí o pastor mais experiente: você já expulsou o demônio? Não. Não, você nunca expulsou, não. Você sabia que quando a gente vai expulsar o demônio, ele fala para a gente da nossa vida? E conta tudo. Na hora que você vai expulsar o demônio, ele vai falar tudo que você fez. E dependendo do que você fez, ele não sai, não. Ah, é? Mas tudo? Conta tudo. Aí andaram mais uns 10 minutos, o pastor falou para ele: você sabia que às vezes não é só um demônio? Não é muito. Não é um só, não. E cada um que sai conta a tua vida. Aí quando chegou lá, que viu a menina toda endemoniada, ele falou: pastor, vai lá, expulsa o demônio deles. Não, irmão. O irmão precisa aprender.
Tudo tem a primeira experiência. Aí ele foi lá expulsar o demônio. Aí quando chegou lá na menina, ele colocou a mão e falou: demônio, sai dela, um de cada vez. E calado, calado. É para sair, mas não conta nada que vocês estão vendo. Eu vou fazer um paralelo, que você vai falar, não tem nada a ver, pastor. Quem aqui já participou da ceia em pecado? Quem já participou da ceia do Senhor, ou da Santa Ceia, estando em pecado? O que acontece se você participar da ceia do Senhor, no momento da ceia, e você estiver em pecado, e beber do cálice, e comer do pão? O que acontece com você? O que acontece, Eltinho? O que você já ouviu falar? O que acontece? O que acontece? Você pode ficar doente, você pode perder a salvação, uma coleção de coisa ruim. Você pode morrer. Aí tem gente que pegou o pão e o cálice. Eu lembro dessa história quando criança. Ele estava em pecado, ele ficou com medo. Ele pegou aquele pão e colocou no bolso. E quando ele botou no bolso, a perna dele apodreceu. Gente, eu já vi tanta história que eu morria de medo. Na hora da ceia eu tremia. Quem no dia da ceia está sem pecado? A palavra de Deus diz que aquele que diz que não cometeu pecado, o quê? É mentiroso. Jó, ele tinha filhos. E Jó, ele oferecia um culto para cada filho em perdão dos pecados. E ele oferecia até sacrifício por pecados ocultos. Vai que eu não confessei todos os pecados dos meus filhos. Então, se para eu expulsar o demônio eu tenho que estar em santidade, sem pecado, eu nunca vou expulsar o demônio. Eu tenho que estar sobre a autoridade. Eu sou do Senhor. E se o diabo apresentar para você e falar, você está em pecado, você tem que dizer, já fui perdoado. Lá na cruz do Calvário, o sangue de Jesus já me purificou, e cala a boca e sai dela. Eu já fui perdoado. Lá em Romanos 8, 33, 34, o que a Bíblia diz? Hein? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus antes ressurgiu, ressuscitou dentre os mortos, o qual subiu ao céu e está à direita do Pai e intercede. Então o que o diabo ele faz? Ele é tão sem vergonha, ele é tão mau caráter, que ele vai destruir a tua vida. Ele vai dizer que você não tem autoridade sobre ele. Ele vai te descredenciar. Ele vai fazer com que você sinta que você não tem esse poder dado pelo Jesus Cristo. Quando Jesus foi ao céu, o que ele disse? Toda autoridade foi me dada no céu e ide por todo mundo e pregai o evangelho. E quando Jesus mandou os discípulos, o que ele disse? Que era para quê? Expulsar os demônios. E se tiver que beber veneno, vai beber veneno. A gente cantava até uma musiquinha: eu sou pentecostal, tomo veneno e não faz mal. Então não... As piadinhas que a gente fazia lá, porque do outro lado eu sei que também vocês fazem piadinha da gente, né? Tá certo? Então sempre tem essa coisa assim entre batistas e entre os tradicionais e os pentecostais, né? Então, querido, você tem autoridade. Eu achava incrível minha mãe, minha sogra. Minha mãe era semi-analfabeta. Minha mãe não tinha conhecimento todos os textos da Bíblia. Mas quando ela erguia a mão, quando ela falava, quando ela orava, a autoridade da vida dela era maravilhosa. Mudança de vida. Lembra lá do Baeta, que tinha Ana Maria? Como chamava a irmã da Ana Maria?
mais velha, que era mãe de santo. Sabe quem que dava estudo bíblico para essa família? Uma família inteirinha de macumbeiros. Minha sogra. Família toda resgatada. Neucina, sim. A Neucina. A Iraci. A Iraci era a principal. A Iraci se converteu e depois morreu de câncer, não foi? Foi. Eu sei, foi uma delas ali. Se converteu, depois morreu de câncer. Você tem autoridade, querido. Você tem autoridade dada pelo Senhor. Você foi escolhido, você foi chamado, você foi resgatado. Você é do Senhor. Então nós não temos que ter medo. Né? Geralmente a gente fala o seguinte: peguei o táxi. Ó, o motorista. Estou trabalhando do lado de. Está frequentando a academia fulano. E daí? Contratei uma pessoa para trabalhar comigo que é assim. Isso vai te atingir? Te atinge um trem desse? Você trabalhar do lado de alguém assim, você contratar alguém assim, você pegar o Uber com alguém assim. Imagina você pegou o Uber e o cara olha para você: que orixás nos protejam. Para que eu vou descer, eu não vou andar nesse Uber. Você pode dizer para ele: Deus me protege, Deus é meu guia. Amém? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Melim, hoje eles se levantaram de uma tal forma, a Umbanda, Quimbanda, Candomblé, e eles estão passando uma imagem de uma religião tão bonita, com um discurso de ecologia e de defesa do meio ambiente, porque eles adoram deuses que protegem a natureza. E eles estão ganhando muita gente, porque todos os orixás deles são deuses da natureza. São. Melim? Eu sou esse testemunho para honra e glória do nome do Senhor. E para a gente ficar sabendo que a gente tem condições, quando a gente tem a autoridade do Senhor, a gente tem condições de expulsar realmente demônios. Na época da livraria, por 2 vezes. Uma vez uma pessoa pediu oração, e daí eu e a Laide, que trabalhava comigo, nós fomos lá para dentro, nós estávamos orando por ela e manifestou o demônio. E daí nós oramos, e em nome de Jesus conseguimos expulsar. E o demônio falava: eu não vou sair daqui, ela é minha. E falava tudo isso. E nós ficamos lutando ali em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Ela não conseguia pronunciar isso. No momento que ela falou isso, o sangue de Jesus tem poder, o demônio saiu. Isso por 2 vezes. Então, a gente tem autoridade. Quando você tem autoridade, o Senhor ele não vai nos envergonhar, sabe? Ele está ali conosco mesmo e a gente consegue. Falar de uma pessoa aqui que veio de um lugar terrível. Morava em Diadema. Como que é Diadema? Diadema é conhecido como um lugar pesado, não no lugar onde eu morava.
muito. A minha sogra, ela é mãe de santo, ela é cartomante. E eu, quando conheci o meu esposo, acabei me envolvendo também nessa situação toda. Mas, para a honra e glória de Deus, eu fui salva. Mas a minha sogra ainda continua. E é difícil lidar com a situação, né? Embora ela sempre fala de Jesus, ela já veio, já participou da EBD. Sempre que está comigo, eu trago ela para a igreja. Mas ela fala que ela não gosta de vir muito na minha casa, porque essa casa só fala de Deus, né? Ela não gosta muito de estar comigo, ela se sente mais confortável lá, então às vezes a gente vai muito para lá. Só que assim, quando a gente começa a ir muito para lá, começa a dar muito ruim aqui. Então eu fico nesse meio termo, mas assim, é muito pesado, é triste. Hoje eu olho, eu fico assim, bem sentida de ver o lamaçal que ela se encontra, né? E queria poder falar mais, mas eu não tenho esse poder, o poder é Jesus, né? Assim, quando Deus me permite, quando eu sinto a paz, eu oro, eu mando oração, ela chora, ela fala, ai, minha filha estava precisando. Já teve situações da gente chegar lá para visitar ela e ela está lá dentro da loja dela. Que ela tem uma loja, ali naquela loja ela vende os artigos e ela faz trabalhos e ela atende as pessoas. E já aconteceu de eu chegar lá junto com o Hermes, né, com meu esposo, e quando a gente chegar, ter pessoas incorporadas lá. E a gente chega e a gente perguntou, né, na época foi minha cunhada, né, que eu já conheci, a Rosa. Ela falou, a Rosa está lá atrás, incorporada. Daí eu e o Hermes ficamos assim, e daqui a pouco vem minha cunhada, né. Aí ela, todo mundo ficou sem entender nada, né, mas tipo, o que aconteceu? E ficou aquele silêncio. Daí a gente já entendeu, né, a gente chegou e a gente nem precisou falar nada. E ela também, já aconteceu situações da gente chegar lá e ela falar, minha filha, você ora por mim? Só que assim, sempre que eu vou para lá, eu já vou de jejum e oração, porque eu sei como é. Então, quando a gente chegou lá e ela pediu para fazer oração, eu falei, aqui? Você quer que eu ore aqui? Deu aquele friozinho assim, eu falei, tá, vou orar em nome de Jesus. Aí a gente orou. Então, assim, é uma coisa assim que eu venho aprendendo, que o jejum e a oração tem que estar sempre presente na nossa vida, porque isso a gente pode... Eu sei que eu tenho essa situação, mas a gente pode estar no meio de pessoas, né, que vive nesse meio e que vai precisar de uma oração e, como o pastor falou, se a gente não estiver preparado, é feio, o negócio é bem feio. Talvez você nunca viu isso. Talvez algumas pessoas perguntam para mim se isso existe. Porque tem gente que não acredita nisso. Então, eu era da presbiteriana e não acreditava. Eu tenho uma filha que eu adotei há 2 anos, que ela tem 22 anos. E ela mora comigo e aí ela foi diagnosticada recentemente como transtorno de personalidade borderline. E aí a gente recebeu uma visita em casa um dia de 2 pessoas aqui da igreja, 2 amigas nossas, e a gente conversando sobre um assunto totalmente aleatório. E surgiu o assunto sobre opressão. E aí uma das meninas falou assim, a gente teve um estudo, e aí quem deu o estudo falou que quando sentia a opressão, que é para orar em nome de Jesus, tal. Nossa, estou nervosa. E eu nunca tinha falado sobre isso, nunca tinha ouvido nenhuma experiência sobre isso. E aí a gente falou sobre isso, aí isso lançou a Forja. E aí eu já tinha assistido Quarto de Guerra e eu comentei com a Lívia. Eu falei, vamos assistir então Quarto de Guerra, para a gente depois assistir a Forja. E aí eu assisti o filme Quarto de Guerra de uma maneira totalmente diferente do que eu tinha assistido da primeira vez. Porque eu foquei nessa questão de que ela ora em nome de Jesus, sai daqui. E isso ficou muito marcado em mim. 2 dias depois, toda noite eu faço devocional com ela antes de dormir. Porque ela sofre de ansiedade, vários problemas. Então eu sempre faço devocional todas as noites, no devocional, e leio a Bíblia. E aí eu estava lendo, estava fazendo devocional, e aí ela começou a ficar muito nervosa. Eu achei que era o borderline, porque normalmente é à noite que ela tem as crises. E aí a gente se chama de cenoura, né? Eu chamo ela de cenoura por uma questão. E aí eu falava, cenoura, calma, fica calma. E ela, quem é cenoura? Eu não sou cenoura. Do que você está me chamando? Aí eu falei, meu Deus. E ela estava com uma expressão, com a boca assim, travada. E, nossa, uma expressão muito, muito assustadora.
E aí, na hora, eu lembrei do que a gente tinha falado sobre opressão, lembrei do filme, e eu não sabia o que fazer. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, quem sou eu para fazer qualquer coisa, né? E eu só comecei a orar. Senhor, me ajuda, em nome de Jesus. E aí eu falando, sai, né? Vai embora, mas eu não falei em nome de Jesus. E eu falando, vai embora, e ela nada e nada. Aí na hora veio, acho que o Espírito Santo falou, minha filha, em nome de Jesus, pelo amor de Deus. E aí eu encostei a mão nela e eu falei, em nome de Jesus, sai daqui agora. Mas eu tava assim, eu tô agora, tremendo, nervosa. Na hora o semblante dela voltou ao normal. Ela olhou pra mim, assim, ela viu que eu tava super assustada. Ela falou, o que foi? Por que você tá com essa cara? Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, Senhor, obrigada. Nossa, aí eu comecei a chorar, fiquei desesperada. Aí a gente orou de novo. Aí eu fui pro meu quarto. 2 minutos, os meus 2 meninos começaram a gemer na cama. Os 2, ao mesmo tempo. O Fernandinho se revirando na beliche em cima e o Bernardo embaixo. E eles gemendo, assim, sabe? Como se eles estivessem tendo pesadelo. Eu fui lá no quarto, orei pelos 2 de novo, também, em nome de Jesus. Fiquei lá. Na mesma hora, eles se acalmaram, ficaram. Eu voltei pro quarto, exausta. Aí o Fernando, o que foi? Aí eu contei tudo para ele, aí a gente orou. Mas eu falei, meu Deus do céu. Isso eu nunca tinha visto, eu nunca achei que eu pudesse ter o poder, a autoridade para fazer isso. Foi só o desespero de Deus, me ajuda aqui, porque eu não sei o que fazer. E parecia que o Espírito Santo ia me falando. E tanto que eu falava, sai daqui, e estava lá, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quando eu disse em nome de Jesus, foi na hora. Mas, olha, eu estou tremendo do jeito que eu tremi no dia. Acabou. Você tem autoridade. Em nome de Jesus. Amém? Você tem autoridade. E essa autoridade não vem porque você é batista, porque você é pentecostal, porque você não é pentecostal, porque você é isso, aquilo. Você tem essa autoridade porque o Senhor te chamou. E quando Ele te chamou, Ele falou, toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Portanto, vão. E nós temos que repreender. Né, Thaís? Tem que repreender, não tem que repreender? Tem que repreender. Amém? Amém, querido? Orar? Desculpa eu ter estragado a aula. Eu não posso ficar aqui, senão eu fico falando. Amém? É verdade, né? Que eu estraguei a aula, é isso? Não, que eu tenho que ficar aqui? Não, é isso. Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer, Pai, pela Tua palavra, a autoridade que o Senhor tem nos dado. E que a gente possa entender que a nossa luta não é contra a carne e sangue, Deus, mas contra as hostes e os principados que estão nas regiões celestiais, Deus. Nós somos do Senhor. E quem está em Cristo, o inimigo não toca, Pai. Não toca. Porque nós somos do Senhor. A Tua palavra nos garante. O Senhor nos leve em paz e que nós possamos ser luz aonde quer que nós andarmos. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês.